tempo que a gente não abre aqui um vídeo só pra gente discutir como é que anda a rotina de gravação, de produção das novelas. E agora abri uma brecha porque veio uma novidade um tanto curiosa por aí, na forma como a Rede Globo mesmo planeja trabalhar suas novelas, né, amiga? Amigo, saiu algumas notícias que algumas novelas vão ser exibidas totalmente gravadas, pelo menos nesse período de pandemia. O que deixa a gente se questionando aqui é que será que isso vai ser um futuro aí da TV aberta, tipo as novelas da Globo sendo exibidas totalmente gravadas? É mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai ver os pontos positivos e negativos disso. E será que a novela vai perder sua característica principal, né? Que é ser uma obra aberta? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Então simbora, gente! Olha, Valdir! Flash gostosa! Bom, esses dias saiu uma notícia, primeiro eu vi no Flávio Rico, que Quanto Mais Vida Melhor vai ser exibida totalmente gravada, né? Aí depois acabou saindo outras notícias também no Fefito, na UOL, que isso é um novo mecanismo que a Globo pode adotar independente da pandemia. Porque isso vai estar começando por causa da pandemia, né? Porque isso facilita bastante a gravação, os imprevistos que vão acontecendo, o custo. Então isso vai começar a acontecer por causa da pandemia. Mas se der certo, é bem provável que na Globo algumas novelas vão começar a exibir totalmente gravadas, a serem exibidas totalmente gravadas. E aí a gente ficou, nossa, curioso isso, né? Porque... Não, e é um salto, assim, muito grande, porque pensar em novelas com todo o material bruto delas gravado antes de ir ao ar é algo que mexe, inclusive, com as próprias características básicas da novela de ser um produto feito pra ser uma obra aberta, né? De ser uma obra que precisa sempre prestar atenção nos sinais do próprio público para saber se está fazendo sucesso ou não. E pensar que agora essas novelas, elas precisarão entrar num esquema de que elas sejam totalmente gravadas antes de ir ao ar é um risco muito grande, porque é praticamente falar que a autora vai ter que realmente escrever todo o material, pensar numa trama já completa, com todos os núcleos bem amarrados, com todos os personagens bem definidos, para que eles sigam até o final, sem pensar se eles vão dar realmente certo na TV aberta. E isso é muito difícil de imaginar, até por ser algo raro na televisão, né? Tem algumas exceções, principalmente quando a gente fala no SBT, que costuma fazer isso com muita frequência. A própria Poliana, por exemplo, ela teve uma frente de episódios pré-gravados muito grandes, mas na Rede Globo isso é praticamente impensável se a gente pensar no passado, assim, próximo mesmo, de uns 1 ano atrás. Principalmente nesse canal, né, que a Globo é o canal do Brasil que mais faz novela. São 4 novelas inéditas ao mesmo tempo, né, que é Malhação, a novela das 6, a novela das 7 e a novela das 9. Eu não acho... Eu não rechaço isso por completo, porque eu vejo pontos positivos, sim. Apesar da maior característica da novela ser uma obra aberta, eu vejo pontos positivos também numa novela fechadinha. Sugerindo assim, eu acho que como tem 4 novelas inéditas, talvez eles podiam testar isso em uma, sei lá, uma ser totalmente fechada e as outras 3 ficarem abertas. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas minha sugestão assim de início seria uma só, assim, sabe? Não sei de que horário, mas acho que poderia funcionar aos poucos assim. Não sei. Olha, se a gente pensar na própria notícia do Fefito, ele falou que a primeira ideia deles é testar isso com o Hora das 7 mesmo. Que, tipo, provavelmente eles vão abraçar essa ideia de deixar as novelas pré-gravadas permanentemente nesse horário com uma forma mais experimental. E eu acho uma boa ideia mesmo, porque é um horário que dá pra fazer uma ousadia maior. Agora, a minha surpresa mesmo foi ver que até
Em O Lugar ao Sol, por exemplo, eles decidiram seguir essa ideia, porque uma novela das 9 é uma novela de alto custo e, segundo a produção que a gente está vendo mesmo, os bastidores que estão saindo aí na mídia, é uma novela muito complexa e de uma autora que, assim, as pessoas gostam muito, ela escreve muito bem, ela tem uma fama muito grande no horário das 6, mas que muitas pessoas ficam ainda meio ressabiados por ir pro horário das 9 e se ela vai conseguir traduzir a sua forma de escrita para esse horário, que é um horário que pede por grandes reviravoltas, por cliffhangers, sabe, por uma trama mais movimentada, dinâmica, e isso nunca foi uma característica muito grande da Alicia. Então agora a gente vê que Um Lugar ao Sol também vai seguir essas novas medidas, pensando na forma de escrever, de produzir da Alicia Manso, eu fico ainda mais assim, eita, eu espero que ela realmente faça uma coisa diferente do que normalmente ela faz, porque é um horário que é muito ousada, é um horário que pede muito dos seus autores. A própria Manuela Dias enfrentou algo parecido agora com Amor de Mãe, que ela fez uma novela que, assim, muito elogiada, a gente aqui no Melo ama, né, a gente tá acompanhando essa volta, assim, com uma sede ao pote enorme, inclusive está reagindo melhor na audiência, mas se a gente pensar na primeira fase, ela enfrentou duras críticas, porque o estilo de escrita da Manuela Dias, ela sempre teve uma característica muito mais seriada do que de novela, pelo menos à primeira vista, né? Não é um texto muito popularesco, sabe? Não é um texto mais pesado, é um texto mais dramático, mais devagar mesmo. E ela teve essa resistência, assim, do povo. Talvez tenha caído por terra agora, mas eu imagino que a Alicia Manso mesmo, ela pode encontrar isso de novo e ela não vai ter nem tempo e nem a possibilidade mesmo de poder reescrever os capítulos para poder corrigir isso, já que a Globo decidiu que a novela vai ter que ser totalmente pré-produzida, né? Pode ser um grande problema. Bom, já que a gente já tá meio começando falando dos problemas, eu vou falar dos problemas então que eu vejo. Isso tudo que tu falou, concordo. Mas uma coisa que eu gosto muito da novela ser uma obra aberta é que personagens que a gente vai gostando, sabe, acabam ganhando mais destaque, ganhando mais trama, mais tempo de tela. Eu tenho medo de, às vezes, tirar isso, porque isso é uma das coisas que eu acho mais legais. Você começar assistindo uma novela e ver tal personagem em desenvolvimento, ele crescendo, justamente, às vezes, pela aceitação do público. Isso acontece demais. Isso tu disse mesmo, de adaptar o texto. Por exemplo, tem muita novela que começa num tom um pouco acima e aí vai melhorando depois que a gente vê ela no ar, sabe? Porque às vezes a novela, muita gente assistir ela na TV no horário ao vivo. Uma coisa ela tá gravada, outra coisa ela tá indo ao ar. Então acho que é interessante a direção, não só o autor, né, o roteirista, o autor de novela, ele fazer mudanças com o tempo, sabe? E eu tenho medo de, às vezes, a novela começar daquele jeito e terminar daquele jeito, se ela não for mais uma obra aberta. Eu acho muito legal quando mudam, às vezes, o tom de algum ator que não tá tão bem, ou até o tom da novela. Tem muita novela que começa de um jeito e vai se adaptando depois. Tenho medo de, quando e toda gravada, não tem muito isso, sabe? Ficar exatamente aquela coisa padrãozão do início ao fim. Mas assim, às vezes nem precisa, né? Às vezes a novela começa bem e é isso, mas não é um padrão. Muitas vezes as coisas vão melhorando depois, a gente só vai percebendo. Eu já vi até entrevista de alguns autores mesmos, que eles só sabem, eles podem até assistir antes, ver antes na telinha, o diretor vê antes lá na telinha, mas só sabe mesmo quando vai ao ar, na TV, no ao vivo. É diferente, sabe? E o público sempre tá ali. É um feeling diferente. E uma pausa aqui rapidão, antes da gente continuar esse debate acalorado aqui. Dê uma olhada aqui na descrição que a gente tem um clube de membros agora para quem quiser apoiar e puder apoiar nosso canal a continuar existindo. Os benefícios são clube no Telegram, grupo no Telegram, stories nos melhores amigos, estar mais pertinho da gente de alguma forma e muito mais, né?
só clicando aqui embaixo pra ver. Mas é uma faca de dois gumes isso que você falou mesmo, até porque é quando você pré-produz e deixa toda uma novela pré-gravada antes de ir ao ar, você pode criar um produto muito mais sólido em todos os aspectos. A pessoa pode realmente ter uma visão assim perfeita do que ela quer, ou seja o autor, seja o diretor, até os atores mesmo, elas conseguem realmente entrar ali numa coesão, numa química muito forte e que funciona muito melhor do que toda hora ir mudando porque o público não gostou de tal coisa ou algo não deu muito certo. Isso também tem que ser levado em consideração, sabe? Vai depender muito da ideia que a novela teve, se ela foi realmente uma novela toda estruturadinha. Essas próximas novelas, elas vão falar muito sobre isso, principalmente porque, querendo ou não, seja algo triste ou por estar dentro de um contexto especial como foi esse da pandemia, houve um ano que as novelas pararam e eles puderam trabalhar, a Alicia mesmo, o Mauro Wilson, o Daniel Ortiz, a Manuela Dias, todos eles tiveram um ano para trabalhar nos roteiros e adiantar as coisas, sabe, os detalhes. E isso pode ter sido positivo para eles também, sabe? Ter todo esse tempo para trabalhar e aperfeiçoar o produto que eles estão criando, né? A obra que eles estão criando. E eu imagino, por exemplo, Um Lugar ao Sol mesmo, eu tenho muita curiosidade porque, cara, foi muito tempo com essa novela engavetada, guardada. Engavetada não, porque engavetada dá uma noção de que ela parou de ser produzida. Mas muito tempo dela ali na mesa, sendo trabalhada, sendo escrita e reescrita, com os atores estudando. Cara, eu lembro da primeira foto do Cauã Raymond estudando o roteiro lá no começo do ano passado. E ele já lendo o roteiro, sabe? Já estudando isso, acho que até antes. Então, é muito tempo com os atores, tipo, ali no duro, trabalhando pelos personagens. E isso, pensando aqui só em alguns, porque se a gente pensar em todo o elenco, em toda a parte técnica mesmo, todos os bastidores da produção dessa novela, tá todo mundo já, ó, afiadíssimo, eu espero, afiadíssimo pra entregar um trabalho sublime mesmo. Então tem esse ponto muito positivo, amiga. E tirando o contexto da pandemia mesmo, agora falando de pontos positivos, como tu já começou a falar, eu acho que fazer uma novela completinha e ela ir ao ar exatamente do jeito que você imaginou, eu acho que dá mais liberdade pro autor e pra direção ousar mais. Acho que, querendo ou não, eles têm mais liberdade criativa, talvez. A gente vê mais o trabalho do autor, assim, sabe? O que ele estava pensando desde o início, a ideia concreta dele, sabe? Eu acho que isso pode ser muito legal também, sabe? Você vê exatamente onde ele queria chegar. Ele fez tal coisa pra chegar naquele fim. Porque às vezes a novela, por ser uma obra aberta, ela vai recebendo várias modificações. Então a gente não sabe nem, às vezes, se era o destino do personagem no início. Isso é legal, eu acho isso legal. Mas também pode ser legal você saber exatamente onde o autor queria chegar desde o início, o que ele estava pensando desde o início. Eu acho isso muito interessante também. Eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos. Tu falou também isso de mudar. Às vezes dá certo, por exemplo, às vezes uma novela no início tá toda truncada, não tá dando certo. E aí a Globo decide botar autores, geralmente Ricardo Linhares, sempre é Ricardo Linhares. Bota Ricardo Linhares pra ajudar. E às vezes dá super certo, às vezes as coisas realmente caminham melhor, né? Em Deus Salve o Rei mesmo, a gente até fez um vídeo ultimamente, semana passada, que quando fizeram os ajustes, realmente ajudou, né? Mas também tem casos que dá muito errado. Por exemplo, A Lei do Amor. A Lei do Amor, a audiência não tava indo boa, o público não tava gostando, aí começou a ter um monte de mudança, um monte de personagem morrendo, um monte de coisa acontecendo. Piorou, né, amiga? E piorou, sabe? Então, às vezes é bom mudar, às vezes não é bom mudar. Então, a gente tá meio que trabalhando nos achismos, porque às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes o autor, ele só tá precisando... A novela só tá precisando ir ao ar mesmo, no tempo dela, e depois vai dar certo. E às vezes com essas mudanças, né, por ser uma obra aberta, a gente às vezes não vê o que o autor queria contar com aquilo, porque vem uma intervenção no meio e aí virou história. E aí a gente não sabe nem mais o que ele queria dizer, porque já virou uma bagunça. Às vezes dá certo, às vezes amiga, não. mas olha, a gente realmente só vai pegar o feeling vendo o que vai acontecer por aí.
Inclusive, bom comentar vocês aqui embaixo o que vocês acham dessa situação. Vocês acham que vai ser positivo ver as novelas todas pré-gravadas? Respondam aqui embaixo. Também comenta aqui embaixo qual novela que vocês estão mais ansiosos pra ver nessa volta de novelas inéditas. É Quanto Mais Vida Melhor? Sim. É Um Lugar ao Sol? Eu tenho que admitir que Quanto Mais Vida Melhor não tava dando nada, mas nos teaserzinhos Mas veio eu fiquei, com tudo. juro que Verdade. fiquei ansiosinha vendo os teasers. O Vlad lá. Vlad, né, amiga? Também, né? Conheço meu eleitorado. Mas é isso, gente. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos noveleiros. E até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.